Olá, mais uma vez, bem-vindo ao nosso novo episódio do Pode Festejares. Como eu tenho falado para vocês, o Pode Festejares não é somente para tratar de festas e eventos. São cases de sucesso também e pessoas que são inspiradoras para todo o segmento. E hoje nós temos o prazer, é um amigo, sou fã dele realmente, porque eu acho que ele consegue fazer uma junção de várias formas de ser na vida. Nosso querido, que eu chamo ele de Mago das Montanhas, André Pimenta. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, o prazer é meu, querido. Estava aguardando esse momento nosso, que você também é recíproco, esse amor, esse carinho, essa admiração pelo profissional que você é, o ser humano que Muito você é. obrigado. E eu trouxe o André aqui, primeiro que todas as pessoas que eu conheço, que sabem que eu tenho uma intimidade com você, falam assim, Dan, é, o sucesso dele, a história realmente dele se aposentar cedo, o case de sucesso do André Pimenta, que agora já sabem que você também é carioca na realidade. Da Gema de Copacabana. Eu trouxe hoje o convite a você, é que nós queremos saber mais de você, da sua história e a inspiração que você é hoje para muitas pessoas do Brasil inteiro. Porque, detalhe, gente, ele viraliza hoje nas redes sociais de todos os assuntos e principalmente sobre religiosidade. Eu acompanho, acordo todo dia cedo com ele para orar junto com ele. Que Fala pra bom, que gente, bom. André. Bem, é a questão, a minha viralização, digamos assim, do meu Instagram foi uma coisa totalmente espontânea, né? Uma coisa inesperada. Essa oração mesmo que eu faço, que viralizou dessa forma tão bonita, que para mim hoje as pessoas até chamam de trabalho. Ah, parabéns pelo seu trabalho. Para mim eu não levo como trabalho, eu levo como missão de vida. Missão. E, bem, eu até pergunto, Deus, me fala certinho o que o Senhor está querendo de mim, porque é impressionante realmente a repercussão. E essa oração do amanhecer, ela já me acompanha há décadas. Eu sempre a fiz, tanto que as pessoas pedem ela por escrito, eu não a tenho. Ela está na minha cabeça. E, bem, eu acho que quando você abre o seu coração para Deus, dentro da sua fé, eu respeito todas as religiões, todas as crenças. As coisas vêm naturalmente na sua vida mesmo. E comigo foi assim. Tudo aconteceu muito bonito, tudo muito natural, muito orgânico e sem eu esperar. Eu sou um carioca, como você estava falando, carioca de Copacabana, que a gente fala carioca da Gema. Sim. E eu acho que uma passagem da minha vida muito inspiradora para falar de sucesso profissional é aquela decisão que você tem do que você realmente precisa fazer para alcançá-lo. E eu fiz isso quando eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, fiz Direito na Cândido Mendes de Ipanema. E estava com a vida que eu pedi a Deus, voltei para minha terra natal, né, que eu até então morava no Espírito Santo já. Voltei para minha terra natal, no meu apartamento próprio em Copacabana, tinha tudo minha vida resolvida, meu Fiatzinho 147, E cedo isso, né? né? E cedo. Com meus 18 anos, né, 19 anos. E meu carrinho na porta. Então tava com a vidinha aí para sair de Copacabana, para Ipanema, para ir pra faculdade, tudo muito bem. Minha mãe chegou a um certo ponto que ela apertou o cinto de uma tal forma, lógico, filho único, mamãe quer do lado e tá certíssima, e viu que eu tive que voltar para o Espírito Santo. E eu senti que não tinha mais jeito, falei, não, eu não estou mais feliz no Rio de Janeiro, apesar dos meus sonhos. Mas isso, como todo mundo, a gente fica frustrado numa hora dessa. Mas o interessante foi que eu peguei essa frustração, esse choro que eu estava no momento, por eu ter visto que realmente eu ia voltar para o Espírito Santo, e transformei em missão e transformei em desafio. Falei, volto para o Espírito Santo, sim, mas eu volto para fazer meu patrimônio e meu nome. Se tornou uma mola propulsora, que eu falo. Exatamente, é o que eu falo muito. Você tem que pegar a hora que você tiver realmente algo te abatendo, algo tentando te derrubar, a sua dificuldade da vida e transformá-la em missão para você dar a volta por cima. E não ficar se vitimizando. Exatamente. A pior coisa de hoje é esse mimimi, Vitimização. essa vitimização. Então, isso foi muito legal. Então, eu vim muito determinado. Eu sempre tive isso, eu sempre tive essa consciência de que eu vim ao mundo para ter o padrão de vida que eu almejei. Porque eu nasci classe média, né? Filho de militar, de Sim. capitão do exército, num apartamento de 2 quartos de Copacabana. E, graças a Deus, nunca passei Porque necessidade, todos mas acham também que nascemos em berço esplêndido de ouro. não, teve toda uma luta, toda uma conquista, todo um sacrifício. Mas eu sempre, como eu falo, eu sempre me enxerguei num lugar com muito mais. Muito Eu, mais. eu sempre me permiti a É o ter que o nós que eu falamos de almejava. permissão. A É, gente se hoje a gente permitir está usando o muito essa palavra. universo
o universo conspira a nosso favor, quando É. nós nos permitimos. E permitimos de verdade, não é querer. Porque a gente fica muito Da boca ouvindo pra esses fora, né? papinhos de que, ah, porque eu quero, eu quero. Pô, eu quero, todo mundo quer. Mas quando você se vê de fato naquele mundo que você está almejando, que você vê que você não pertence aonde você está hoje, porque você almeja muito mais, e isso é sincero, você se projeta de uma forma que você realmente se enxerga, a coisa vem. Agora, faça muito bem feita a sua parte. Sim. Não vem porque você está apenas almejando e se enxerga. Ah, Deus vai fazer a dele? Vai, mas você tem que fazer a sua. As pessoas até confundem a lei da atração, que é só você ficar achando que vai pensar e atrair. É atrair e ter também trabalho para isso ser Muito. atração. Muito suor, abdicar de muitos prazeres, deixar de fazer várias coisas porque você tem que focar, acordar cedo, estar bem disposto, não gastar o dinheiro na hora errada. E tem gente que fala muito engraçado, fala, alguns recalcados, vamos chamar Sim. assim, fala assim, mas para que ter tanto? Para que juntar tanto? Primeiro que existe um equilíbrio, você pode ter e também saber gastar. Você pode usufruir, porque também o verdadeiro rico é aquele que usufrui da sua riqueza de uma forma Usufrui para saudável. si próprio e E para você os outros muitas vezes também, ajuda os outros. e para proporcionar bem-estar aos Eu outros falo que é também. muita hipocrisia, André, as pessoas falarem assim: para que tanta riqueza? As pessoas não entendem que quando você tem a riqueza, sabe administrar ela, primeiro você se favorece para favorecer os que estão próximos, Lógico, que aí você tem condição de oferecer o o melhor. melhor para quem você quer, né? Para as pessoas que te rodeiam. Então, essa questão de você se permitir realmente é muito E importante. uma coisa muito bacana quando você está falando aí, e a gente vai chegar lá nela também, quando você deixa bem explícito para todo mundo que você colocou como objetivo na sua vida que antes dos 50, aos 50, você já queria estar aposentado. E recentemente eu vi um vídeo muito bacana seu, que falando da história do Solar Pimenta, que eles não imaginam que aquele terreno, que eu falo também que hoje o mundo está muito imediatista, mas não sabe que aquele terreno, quando você contou que ele ficou 3 décadas lá, depois que você adquiriu, para depois você começar a fazer o solar, toda a sua construção. É porque as pessoas veem realmente sempre a ponta da fruta já linda, maravilhosa, brilhando ali, não sabe o que que foi para plantar, né, irrigar, Preparar a terra, adubar, adubar. aquela coisa toda, cuidar para que os bichos não comessem ela. Mas a história daquela casa realmente é muito bonita, foi uma decisão acertada, iluminada por Deus, de eu falar um sim, não quero trocar meu carro, eu quero comprar um terreno nesse lugar que ainda ninguém falava muito dele, né? Nem falava em Pedra Azul, né? Né? Porque se eu falo em Pedras hoje, eu brinco que eu tenho a concessionária, graças a esse sim, e não O ao carro, que eu carro, não teria nem mais a a roda, roda. né? Mas eu passei muita perrengue ali. Passei porque, só pra você ter ideia, eu fiquei mais de 10 anos na justiça para recobrar a minha estrada. Os meus vizinhos plantaram na minha estrada. Ó, Eu fiquei sem acesso. Eu falei, gente, eu não posso ter um helicóptero, então como é que eu vou entrar no meu terreno? Então ali foram 10 anos de luta e tudo mais, graças a Deus. No e realmente final, você a teve gente... uma visão. Usando o seu feeling de corretor na época, você conseguiu ter essa visão de enxergar que ali seria um futuro grandioso. Não sei, não, na verdade, eu te confesso, eu não Porque sei nem Pedra se eu, Azul ainda eu não acho que eu não sei nem era se eu estava enxergando a isso bola da tudo. vez. Foi instintivo, sim, de falar, não, eu quero esse terreno. Mas eu sempre achei assim, vai ser meu cantinho de roça que eu vou curtir. Realmente ninguém, eu acho que ninguém imaginava uma alta valorização como foi Pedra Azul, né? Mas como eu estava falando, então, foi muita luta. Eu tive que ir para a justiça para recomprar a minha estrada, aquele estresse todo. Aí quase que eu vendi aquele terreno, mas Deus é tão bom que não deu certo, apesar de terem propostas até, né, relevantes. Mas ou seja, eu continuei com o meu patrimônio ali como tinha que ser. E até chegar a um certo ponto, depois de 30 anos, e eu falar, bem, tá na hora de fazer uma casinha aqui nesse terreno para poder cuidar do Uma terreno. casinha. Se vocês acompanham ele na rede social, vocês já viram a Não, casinha. mas a ideia era fazer uma casinha de 2 quartos para eu ir finais de semana. Mas graças a Deus foi tudo calhando, porque eu já estava aposentado, né, nessa alta aposentadoria que eu fiz, Aham. e eu pude estar mais lá. Aí eu vi que o terreno já estava tão valorizado que a casinha não ia servir para nada. Principalmente se eu fosse fazer a casa no local mais nobre do terreno, se um dia eu vendesse, que eu sempre penso que tudo pode ser vendido, a pessoa ia destruir a casinha para fazer a casa A principal. casona. Aí eu falei, bem, eu tenho que fazer uma casa em que
A pessoa que tem dinheiro para comprar, more nela. E saiu aquela casa que você conhece muito bem, né? Sim, já você tem um bem imóvel já valorizado por si só e dentro daquela natureza É, maravilhosa e com aquela vista esplendorosa. eu já fiz a. Ou seja, aí pode ser o lado do corretor que você está falando, de eu ver que dentro daquele patrimônio, dentro daquele terreno, hoje não caberia mais uma coisa que não fosse aquilo que hoje tem. Né? Hoje tem que ser para uma pessoa realmente com um poder aquisitivo muito alto. Então, fiz uma construção à altura dessa perspectiva, né? Porque essa é a Maravilhoso. realidade, Tudo, né? tudo, tudo. E agora está na construção da segunda, que a gente tem acompanhado suas redes sociais. E agora eu vou voltar de novo aqui sobre o André Pimenta corretor, que aí depois você teve toda a parte de corretagem e você foi assim, É foi não. um ícone na Eu minha falo profissão, não só graças a foi, Deus. porque até hoje, querendo ou não, a gente fala que nunca deixa de ter as suas conexões. Que eu já uma vez pude perceber uma pessoa conversando com você sobre uma dica de você poder dar sobre investimento, de qual Me prédio. perguntam muito, corretores me procuram muito pedindo mentoria. É muito interessante. Só que eu estou há 14 anos fora do mercado. Então, poxa vida, eu nem me sinto apto a falar tanto dessa mentoria para corretores, porque as coisas vão, logicamente, né? São cíclicas, vão mudando a forma. Apesar da base ser sempre a mesma, Sim. né? A base é a mesma. E eu vejo até hoje alguns erros, né? Nessa profissão que eu gostaria muito de alertar os corretores atuais. Mas E isso é outras outra história. histórias. E eu acompanho bastante você. Hoje também eu faço parte de produção para o André Pimenta, de alguns eventos, de assuntos que ele vai trazer ao longo de 2026. E um deles é workshop, que ele vai começar a fazer workshop para. Aí, quando o pessoal fala workshop, o André vai vir falar não só de espiritualidade, de prosperidade, mas a gente sabe também que tem etiqueta social. Inclusive, vocês têm que saber, tá? André Pimenta me ajuda muito, porque sou transparente, não fiz repórter, não fiz curso, não fiz nada. E sempre quando eu falo, André, se eu estiver falando algo errado, pode me corrigir. Maravilhoso. Amo. Isso tem a Você sabe que eu simplicidade. sou muito espontâneo e franco, Espontâneo, né? não. Isso aí para mim é E eu acho tranquilo. que quando a crítica é construtiva, sempre ela vai ser válida. E como a gente vê o seu potencial, às vezes é um errinho tão bobo que você fala, não, essa pessoa não pode fazer isso, que não pode, por um detalhe tão ínfimo, vamos dizer assim, desmerecer todo o crédito que ela mesma tem. E eu agradeço muito isso. É, Então, falando sobre esse andar que está dando toda a sua notoriedade hoje que você tem, que já é uma notoriedade que já vem construída de anos. Agora que ela explodiu com a internet que todo mundo tem. é engraçado que alguns seguidores me pesquisam na internet e botam assim, tá, mas quem é André Pimenta? Aí vem um histórico atrás, realmente, né? Que o Google vai mostrando, o Vai YouTube vai mostrando. mostrando. Isso é bacana, né? Para não acharem que eu cheguei do nada, de repente, por causa de uma viralização. Realmente eu já tenho um caminho longo. E a questão do workshop que você falou, que eu particularmente não gosto nem muito deste nome, que é muito formal. Sim. Eu brinco que o nome desse workshop vai ser Bate-Papo com Com André André Pimenta, Pimenta. né? E agora nós estamos produzindo o Café da Tarde com André Pimenta, que vai ser no hotel em Pedra Azul, Vista Azul, no hotel? Vista Azul, Isso. exatamente, que nós vamos ter assim uma tarde maravilhosa com um buffet fantástico da Carol. Então vai ser uma tarde que nós vamos passar com muita interação, bate-papo descontraído, muita informação, porque como você falou, eu sou muito eclético, né? Então vai desde a etiqueta social, a trabalhar amor próprio, religiosidade, o lado profissional, ao lado da etiqueta social e profissional. Então, em breve já teremos também notícias aí na internet Sim, sim, sobre, sim, já sobre é. esse café da tarde com André Em Pimenta. breve, já está até com a data marcada. Eu vou passar para você certinho, você dá um spoiler aí para mim, Com tá? certeza. E vai ser agora, nesse mês de maio. E vai ser delicioso, com certeza. Vamos E estar mês de juntos. maio também nós temos o aniversário dele, tá? Que eu vou estar organizando. Vou ter alguns parceiros muito bacana lá no Solar Pimenta. E voltando a vários assuntos que a gente tem aqui o dia inteiro, se a gente puder bater papo. Vai. É bom. A tua aposentadoria, realmente, ó, cansei, vou parar de trabalhar. Você foi fazendo uma programação toda em cima disso, porque muitas pessoas ouvem você às vezes falar que se aposentou cedo, mas não sabe todo o caminho que você teve que trilhar, como abrir mãos de dias, de determinados luxos em determinado momento para poder chegar hoje e realmente se aposentar antes dos 50 anos de idade.
A minha meta, a minha meta era até mais ambiciosa. Ah, Quando eu era bem mais jovem, a minha meta era antes dos 40, imagina. Aí eu fui arrastando, falei, não, eu estou muito jovem, né? Eu tenho que fazer mais, construir mais, vamos mais um pouquinho. Mas quando chegou aos 49 anos, falei, não, agora eu estou no meu limite da minha meta de vida. Eu quero ter tempo para mim, para os meus afazeres, para minha família, eu tenho meu filho. Então, assim, realmente foi uma determinação bem construída, madura. trabalhou tanto, agora eu quero curtir É, a vida e curtir a porque família. é uma opção que você tem. Ou você quer o quê? Acumular mais riqueza. Não, porque eu quero comprar mais imóveis, eu quero ter mais isso, mais aquilo. Mas qual é o custo disso? Então, graças a Deus, como eu acho que eu fiz tudo na hora certa, né? Trabalhei bastante enquanto jovem, é o que eu falo. Dá para fazer as duas coisas, dá para você curtir e trabalhar muito. Porque tem gente que acha que não, aí você não aproveita a vida, não sei o quê. Aproveitei muito sempre, mas com equilíbrio. Eu nunca deixei de viajar, curtir meus amigos, mas sabendo que eu tinha uma responsabilidade muito grande de construir uma história para que eu me aposentasse cedo. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu nunca falei assim, ah, meu Deus, depois dos 50, você trabalhar para comer, para pagar a conta, deve ser tão chato. É, a pessoa acordar e saber que ela não tem uma renda mensal e que para ela poder manter o padrão de vida, ela tem que estar trabalhando segunda, terça, quarta, quinta. Eu penso assim também, eu trabalho desde cedo. Ainda não me aposentei, mas vou me aposentar em breve, em nome de Jesus. Eu Amém? falo que eu acho que é justamente isso também. A minha necessidade não foi acumular para acumular. Foi eu ter um pé de meia para quando chegasse agora a determinada idade eu poder trabalhar ainda quando eu quiser, porque eu gosto do que eu faço. Te interrompendo só uma coisa. Sim, Quando você faz o que te dá muito prazer a nível de, né, profissional, realmente você não precisa nem parar. Você pode estar com 90 anos fazendo porque te dá prazer, mas sempre com equilíbrio, como eu falo. Nunca deixando de dar atenção à sua família, nunca deixando de fazer suas boas viagens, ter seus bons hotéis, seus bons restaurantes. Te dá prazer trabalhar, vai até os 90. Eu realmente, não sei, eu já tinha perdido esse prazer. Então, ou eu ia trabalhar forçando por ambição de querer mais, querer mais, ou, graças a Deus, pude me dar o luxo de falar: não, eu não vou quero viver com o mais. que eu construí. Agora, é muito importante, como falou, acumular bens? Sim, no time certo, porque hoje eu posso dispor desses bens, não só como renda de aluguel, como vendê-los também para ter um caixa, Sim, para gastar esse dinheiro. Porque o gostoso também é isso, é você saber que você pode começar a vender os seus bens e ter um caixa para usufruir deles. Porque senão você vai deixar tudo para herdeiro. concordo Então, nisso. vamos torrar um pouquinho também, vamos gastar um pouquinho do que a gente construiu, Porque que você também é construiu, né? ótimo. Então, É por mais mérito que tenha nosso. para deixar para alguém, você pode gastar uma boa parte ainda é a pessoa que depois que Ficar tranquila, ter o ficar pé de meia dela tranquila, ter o pé também, de já de mão meia. beijada, digamos assim. E agora, André, gente, outra coisa também que eu adoro do André é o posicionamento. Principalmente agora, você que tem feito assim, tem um vídeo seu, um reel seu que viralizou demais Ah, meu Deus, já vai mexer em vespeiro, meu de Deus. forma política, mas eu ouvi também falar que você está sendo cogitado por alguns partidos para ter representatividade dentro do setor político. Isso é verdade? Vamos fazer um pouquinho de fofoca aqui no nosso bate-papo. Vamos. Eu realmente nunca pensei em entrar na política, porque realmente é um meio complicado, somente quando você quer sempre preservar a sua imagem de ética, da sua postura, que para mim é inabalável. É como eu falo que o nome da gente é o maior patrimônio. A gente pode perder todo o bem material, que o nome se mantendo firme, você abre todas as portas de Respeito. novo para reconstruir esse patrimônio. Mas eu estou sendo assediado, né, dessa forma como você falou. Estou começando a ventilar, quizás, a hipótese, né, começar a querer falar, deputado estadual, pretensão, né, menino? Mas algumas pessoas me associam ao Clodovil, eu acho engraçado isso. Você tem toda a elegância, sua forma de falar. Até uma vez a gente conversando, você falou assim que brincaram com você, falou que você é um misto do Gugu com Silvio Santos e Clodovil. Clodovil. Três ícones. Meu Deus, eu adorei isso. Então acho que Adorei. é um elogio. Com certeza elogio. E é só ícone, como você falou. Exato. Era uma mistura de Gugu Liberato com o Silvio Santos, com o Clodovil. Falei, meu Deus, que mistura maravilhosa. Só pessoas de sucesso? Então, isso para É mim é porque elogio. você tem uma boa comunicação, você tem
uma, uma etiqueta social maravilhosa e você realmente tem um tom de fala e de chegar nos locais que todo mundo gosta muito da energia, da vibe que você passa. E falar em voz foi engraçado, né, Dan? Porque a voz realmente é assim, uma forma de você prender muito as pessoas na sua conversa, o time. E isso eu vou já falar dele, porque quando eu não é quando eu conheci, quando eu comecei a conviver mais com o Mas, Dan, ele ainda não estava naquele time ideal. E como eu sou muito crítico, construtivo, vamos dizer assim, eu falava, Dan, trabalha a sua voz, né? Trabalha esse tom de voz e o time. Menino, ele me ouviu, porque ele. Em um mês eu comecei a escutar os vídeos dele e falei, meu Deus, é outra pessoa. Então isso é muito importante quando você sabe escutar quem tem que você aprender. acredita que tem propriedade para falar. Porque Sim. também criticar é muito complicado. Mas graças a Deus você me deu esse crédito de saber me escutar e Claro. hoje você está maravilhoso. Muito obrigado. Isso E em ainda estou pouquíssimo, aprendendo. isso em pouquíssimo tempo, todos nós aprendemos a cada dia, né, Com querido? certeza. E além da parte política, tá? Por eu estar mais do lado de cá e pessoas que acabam chegando próximo a mim, nossa, André Pimenta é maravilhoso. Que dia que ele vai fazer lá naquela casa dele uma imersão? Que dia que ele vai abrir isso de uma forma que até realmente com ganho financeiro? Isso aí sem hipocrisia nenhuma. Se você tem Lógico. a faca e o queijo na mão, por que que ainda não cortar E uma dinheiro nunca é fatia? demais. Mas hoje eu preservo muito a minha intimidade, minha privacidade. Então ainda não usei aquela casa para Sim, nada, né? mas Apesar de tem a vocês, pretensão. pessoas como você insistem muito, né? Porque realmente é maravilhoso. Eu estou até pensando, isso foi até um bate-papo ontem informal com um amigo meu, que também tem muito crédito para falar comigo. Ele falou, André, você vai fazer no hotel agora esse bate-papo com o André Pimenta, né? Esse workshop. Sim. Mas depois pense em fazer na sua casa esses encontros, resumidos aí para 50, né? Ou Eu seja, sempre te falei isso. e porque as pessoas Que eu querem acho muito que ter acesso àquele ambiente. é o fetiche com o fã. É, É a capela, é a vista maravilhosa que você tem do solar, é a propriedade, sim, é a energia que você colocou no local, além de ter toda uma decoração extremamente personalizada por a você. casa da gente é a cara da gente, né? Tem que Eu ser, falo né? que o seu templo, que inclusive até entendo também quando você não abre tanto, porque você não vai levar qualquer tipo de pessoa para dentro do seu lugar, que É é o teu porque templo. a gente fala muito assim, qualquer tipo de pessoa. Na verdade, o que a gente quer dizer com isso, né, Dan? É a Energia. energia, exatamente. Porque a pessoa pode ser até bacaninha, boazinha, simpática, mas não tem aquela energia que precisa. E energia é uma coisa que ela ou te acrescenta ou te suga, Exato. né? Então a gente tem que se preservar mesmo, e a idade é bom por isso. A idade vai te dando essa sensibilidade de você começar a perceber a pessoa menos pelo estereótipo dela e mais pela essência dela. Então é isso. Hoje eu prezo muito justamente isso. Eu quero ter poucas pessoas do meu lado, mas que me tragam, me acrescentem realmente coisas boas. Coisas boas. É, Outra pergunta que me fazem muito, o Dan, o André como digital influencer, se eu quiser ter ele para cobrir meu evento, estar no meu evento como presença VIP, ele tem esse tipo de trabalho hoje? Eu falo que sim. E não acho errado isso, porque você tá usando uma coisa que foi notoriedade sua e para ajudar outras pessoas. Fala também sobre essa participação que eu já vi que você tem igual, inclusive agora você vai estar com um ambiente na Casa Cor. é verdade. Olha que prestígio. Estou me sentindo extremamente lisonjeado. Sabe que a Daniela vai fazer para mim esse ambiente, que vai ser até o primeiro ambiente, quando você sai da recepção, já entra na cozinha de André Pimenta. Olha que Então, maravilha. assim, estou me sentindo extremamente lisonjeado. É o que eu falo, é o fruto do que você planta. É muito bonito quando você é prestigiado. E a mesma coisa são com os convites para eventos. Quando você vê que a pessoa está fazendo um convite para você de uma forma carinhosa, você vai ser bem recebido ali dentro, eu vou com o maior prazer. Lógico. Então, é o que eu falo. A festa não tem que ser glamurosa. A festa tem que ter acolhimento. Acolhimento. Se você chega num local e você realmente é recebido com carinho, com educação, o anfitrião está ali te recebendo, sabe? E você não sendo ignorante, isso é uma coisa até mesmo de etiqueta social que eu falo. O anfitrião tem que receber os seus convidados. E ali você se sente à vontade, descontraído, sem muita formalidade, por mais sofisticado que seja o ambiente, a festa é perfeita.
Outra coisa que eu falo muito hoje, eu toco nessa tecla, a altura do som é fundamental. Infelizmente, as festas, geralmente, aqui no Espírito Santo, principalmente, eu vejo, o som é muito alto. Muito alto. Muito alto. Eu acho assim, você tem um local de dança, de show, etc., faça um espaço para isso. Mas tem que ter um espaço, eu acho que estou ficando velho. Tem que ter um espaço em que quem está sentado tomando um drink, comendo alguma coisa, bate esse papo que nós estamos fazendo. Eu Na falo hora que que não eu é nem tô. questão de estamos ficando velho, porque Estamos ficando seletivos. seletivos, porque na realidade, realmente, hoje você vai para dentro de um evento e ele começa a ter o som muito alto, as pessoas querem conversar, querem ter um momento de descontração. E a festa serve muito justamente para isso. É uma troca de informações, network. Conexão, Ela vai network. gerar dinheiro, ela vai gerar amizades. A hora que eu estiver numa festa, sentado numa mesa, que é o local que você está sentado para comer e beber, que geralmente ali você bate papo, e eu começo a ter que gritar e ter dificuldade de ouvir o que a pessoa está falando, eu Isso não te duro, incomoda. não dura meia hora para minha festa, eu te confesso. E hoje, principalmente com o silêncio que eu estou acostumado de Pedra Azul, no meio daquela mata maravilhosa, o barulho cada vez me incomoda mais, estou ficando chato. Qualquer barulho incomoda. Então eu Porque gosto você está hoje. num paraíso e hoje e sai, vem para a área urbana, incomoda. E o tom de voz, isso eu falo até mesmo para quem estiver nos assistindo hoje. Como eu conversei com você naquela época, e você se lapidou e está maravilhoso. Até o tom de voz é muito importante. Se eu alterar o meu tom de voz, os decibéis, um pouquinho além do agradável, você também não consegue ouvir a pessoa há muito tempo. Se torna uma tortura. Então, tudo isso tem que se levar em conta para que o ambiente, que a conversa, tudo role de uma forma agradável, acolhedora e que você capte o melhor desse encontro, que é essa energia de informação, de network, de sair de lá satisfeito com aquele encontro. Outra coisa, André, que eu acompanho você e você me mostrou aquele dia, que eu até vejo assim como muita responsabilidade que sem querer o universo te mandou. Essa parte religiosa sua, que é muito grande, como eu falei no início, eu acompanho suas orações todo dia, como fez e faz parte da minha rotina. Você me mostrou um áudio de uma seguidora sua. Essa responsabilidade hoje que o André Pimenta também acabou naturalmente acontecendo com você, de você levar essa força diária para os seus seguidores. Hoje você influencia de forma positiva o cotidiano de cada pessoa. Fala um pouquinho para mim de como você se sente hoje realmente sabendo que você hoje é uma inspiração de forma positiva e É o que religiosa. eu falei há algum tempo, agora, alguns minutos atrás. Isso foi missão de vida. Deus me deu essa missão de vida e ponto. E a responsabilidade está extremamente grande. Por quê? No início, alguns meses atrás, tem um ano e pouquinho, essa realização, eu chorava muito. Chegava sempre um ponto do meu dia que eu chorava muito, porque as mensagens eram muito fortes. Aí a ficha foi caindo. Eu falava, meu Deus, que responsabilidade é essa que o senhor está me dando? Que pessoas estão saindo de depressão, pessoas estão deixando de se matar. De tomar remédio, como tem aquele áudio Então, daquela senhora lá de exatamente. Goiânia. Falando que, meu Deus, nem os médicos estavam conseguindo o que você conseguiu. E eu não acho assim que é mérito meu. Eu estou sendo apenas usado por Deus, um instrumento. Então se tornou uma responsabilidade muito grande. Agora, e o foco também muito disso é o quê? É o que eu falo. Bom dia, sorriso no rosto, agradecimento a Deus por mais um dia. Quando nós somos agradecidos a Deus, todos os problemas que nós temos, porque eu não sou diferente de ninguém, temos nossos problemas e são sérios, todos nós temos. Quando você sorri para a vida e agradecer a Deus, tudo vai se amenizando. Porque você sabe que é um dia após o outro, Deus vai estar operando na sua vida, vai estar te dando força para passar bem por eles. Porque o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento nos amadurece, nos faz enxergar o mundo de uma forma mais humana. Porque você não acha, a vida é tudo frufru, a vida é linda. A rede social, ela te mostra o lado lindo da vida e tem que mostrar. Eu não gosto de receber vídeos, como às vezes me mandam, de coisas feias, ruins, Também tragédias,
coisas muito negativas, eu nem abro, para falar a verdade. Eu nem sigo páginas que começam a aparecer para mim, eu bloqueio, que tem essa coisa negatividade, porque a negatividade já é uma constante. É onde Já eu está na brinco vida muito da com as gente. pessoas. E é o que eu falo, coloque o seu cérebro, nosso cérebro é um computador. Coloque nele informações bonitas. Alimente-se, né? Alimente-se com isso. Para de Coisa boa, ver boa jornal, música. TV aberta com esses jornais que Nossa, 99% é tragédia. Tudo bem, você tem que estar a par disso, como eu falei agora sobre feminicídio, né? Foi no uhum, último vídeo. Obviamente, você tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo, você não vai ficar alienado. alienado. Mas Mas uma hoje coisa é eles se batem, contaminar 24 horas com negatividade, outra coisa é você mesmo estar assunto. informado. Porque isso você se informa na internet, você vê o que está bombando agora na internet. Qual é o assunto que está ali em vogue? Ali você já se alimentou do que você tem que, de repente, dar sua opinião. Agora, realmente, vamos nos alimentar vendo a natureza linda, esses programas lindos, pessoas que realmente são exemplos, que fazem alguma coisa bela na medicina, fazem alguma coisa bela de ajuda humanitária. Vai vendo o lado bonito da mesa. Se alimente disso. Aí que a sua vida vai seguindo em frente de uma forma mais leve, mais bonita. E é como eu enxergo muito o seu dia a dia que você usa muito nos stories. A imagem belíssima que você tem da capela. Amo sempre quando você está fazendo oração na capela, mas como eu também te acompanho quando você viaja, eu acho que essa sua entrega de cotidianamente se manter na oração. E agora uma outra coisa muito bacana que eu achei que você começou a fazer, que eu sempre quando o acompanho, a oração do amanhecer, e às vezes você fazia do São Francisco, que você é devoto, e achei muito bacana, eu acho que foi A assim, oração do filho. pertinente você fazer isso. E graças Parabéns. a Deus, a oração do filho, que é aquela coisa, eu estou falando para mim e propagando para todos que estão ouvindo, né? Exato. E muitos pais hoje estão conectados com essa oração. Porque filho é filho, Filho é filho. ele sabe todas as fases de um filho, né? Então a gente sempre. E eu falo isso muito por mim mesmo. Eu já passei por vários intempéries de sequestros, assaltos na minha residência. Ou seja, a vida em si, ela, quando a gente então está em evidência, ela é muito cheia de riscos. Total. E eu acho que graças a ter uma mãe que sempre orou muito por mim, pedindo muita proteção, é que eu estou aqui até hoje. Então, orem, pais, orem pelos seus filhos, mesmo que eles hoje não estejam no caminho correto, eles estarão protegidos para que o mal realmente não faça o dano maior. Orar sempre é E bom. sempre na expectativa de que hoje o caminho pode não estar tão bom, mas eles podem voltar a andar e trilhar no caminho bom. Então, a oração pelos filhos, como a oração em geral, é muito importante. E você falando da capela lá de Pedra Azul, que realmente é um local mágico, abençoado na minha vida, que sempre foi uma meta ter a minha própria capela. Sítio tem que ter capela, né? Área Exato, rural acho tem que ter linda. capela. Mas eu faço essa oração onde quer que eu esteja. Por exemplo, eu fiz agora recentemente, né, o ano passado, uma viagem a Portugal, que eu rodei de carro 3.000 quilômetros. Se o horário que estava dando 6 horas da manhã no Brasil, eu estava dentro de um carro viajando, eu fazia dentro do carro. Então, Eu te acompanhei. eu não me prendo numa situação bela, porque eu tenho que estar com uma paisagem, eu tenho que estar num ambiente. Não. A oração você faz onde você está. É só Se você tem um estar nela visual de bom, coração. maravilha, mas se não tem, você, a energia é a O mesma. importante é você passar, como tudo na vida, verdade. Eu não leio uma oração. Eu faço uma oração. Eu sinto as palavras da minha oração. Então é como um cantor interpretando uma música, é como você aqui no seu podcast fazendo a sua entrevista. Você tem que fazer tudo com muita verdade. Porque hoje, graças a Deus, as pessoas estão muito antenadas no que é fake. O que você faz para engajamento, para ganhar dinheiro, se seja de uma forma sincera, honesta, vai cair por terra uma hora. Eu falo que a mentira, ela pode perdurar um tempo, mas ela não se mantém O sempre. velho ditado é: mentira tem perna curta. Exato. E você sabe que essa sua oração, de tanto lhe acompanhar, também eu já, assim, mentalmente, eu já gravei. E não só eu, Lógico. mas vários e vários e Lógico. vários amigos já falam a mesma coisa. Dan, acordam para te acompanhar. E aquele que não consegue acordar e lhe acompanhar, não começa o dia sem lá olhar
o E às teu vezes a pessoa está stories. olhando até do final da tarde, não importa, mas ela mesmo assim faz questão de olhar. E o que é interessante nessa oração do amanhecer que eu faço é que ela é muito eclética, digamos assim. Eu tenho pessoas que a fazem, que seguem esse momento meu de todas as religiões e crenças. Eu acho que isso é o mais bonito. Porque eu não quero ter preconceitos na minha vida. Eu não quero julgar se uma religião é melhor do que a outra. Não. Se você tem uma força maior em Deus é Deus para todos, né? Sim, Mas é energia. se você tem essa crença e ela é para o bem, é desejando o bem do próximo, Tenha. tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu Não acho que é o importa a respeito. denominação de menos. E até quando você falou, quem somos nós para julgar ou para qualquer tipo de preconceito nessa vida? Porque a gente procura Atire a ter. primeira pedra. Atire a primeira pedra. Quem não tem seus pecados, não tem seus erros. E voltando aqui no assunto, você não é gostar, mas o que eu gosto e admiro em você, que você não tem papas na língua, Perigo isso, um tá? perigo. E achei muito local você se manifestar em um dos seus rios que assim que furou as bolhas, que você foi parar no X, em outros Tudo que é jornais. site do país inteiro. Quando você, que eu até onde eu falo, verdadeira democracia é isso. Eu não tenho que concordar com tudo. Eu também tenho que ter a minha opinião formada. Eu sei que você vai falar sobre aquelas palavras que eu falei sobre a deputada. A deputada. A deputada. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês que pouquíssimas pessoas, graças a Deus, não fizeram a interpretação certa daquilo. Levaram para um lado Pejorativo. pejorativo. Eu tenho amigos íntimos trans. Eu tenho filhos e filhas de amigos meus íntimos que são trans. Sim, Eu amo os trans por dois motivos. Primeiro, pela coragem de você, dentro do seu estereótipo, externar a sua identidade real. São muito corajosas. fazer as toda uma pessoas. transformação. Fazer tanto. E, fazer isso é uma forma realmente de coragem de você respeitar o seu eu. Não quando você é criança. Isso também é outra coisa que eu falei, porque a Sim. criança tem que ser respeitada com a imaturidade da criança. Ainda é imatura, é uma questão do cérebro, ele não está preparado para certas escolhas, para certas experiências, né? Agora, sabe de uma coisa, eu não estou falando da trans em si. O que eu estava nem dela como deputada, não era isso. Na verdade, eu acho extremamente deselegante a forma que ela fala, que é sempre gritando, muito agressiva, ela não tem uma postura Muito agressiva mesmo. Isso eu muito também agressiva. acho. Isso é incomodativo para mim. Mas a questão se é tantas mulheres notórias, tantas mulheres maravilhosas, por que escolher uma trans que não se identifica mais como uma trans? Porque hoje ela fala como se fosse uma mulher. É só isso que eu falo, gente. Tenha orgulho de ser trans. Porque, na verdade, era uma travesti do meu tempo, gente, não mudou nada. Porém, a palavra travesti sempre começou a ter conotação de quê? Prostituição, uso de Negativa. drogas. Então, para se dar uma roupagem mais bonita, agora é trans. Mas está ótimo, parabéns. Nós temos uma Rogéria, nós temos uma Roberta Close, nós temos ícones Que foram, que estão. foram, sabe, aplaudidos pelo público, por todas as redes de comunicação, sabe? Então é maravilhoso. Agora, não confunda. Você querer tirar o espaço de mulheres que sabem o que é a dor de ser mulher. Eu também só fiquei pensando muito na fala dela em relação a alguns posicionamentos quando ela falou que a pessoa que gesta, a minha mãe gestou 4 filhos, quatro homens, graças a Deus, mas a minha mãe é mais do que apenas gestar. Gestar qualquer mulher que seja saudável para isso, gesta. Até mesmo no encontro de carnaval, em pé numa rua escura. Ela Exato. pode gestar. Mãe é amor, é acolhimento, é aquela coisa que, independente de qualquer dificuldade, seja financeira, seja emocional, ela ali está para apoiar A, como filho. a mulher em si, E a mãe, a gente fala mãe, mas a gente fala da pessoa acolhedora. Porque às vezes a pessoa não tem a mãe por várias circunstâncias. Mas aquela pessoa que a acolheu, aquela mulher que tem aquela figura, já é maravilhosa. e Então, para nós, e particularmente eu sou pai. exato. Meu filho foi criado por mim. Eu tive que ter a sensibilidade materna
para dar esse suporte maternal da mulher para ele, com a doçura, com a proteção, como também a proteção mais dura de uma figura masculina, Paterna. de mostrar os limites, mostrar o caminho, sem tanta paixão, sem tanto o lado só emocional. Então é isso. Essa figura, seja a materna como a paterna, é abençoada e tem que ser extremamente valorizada. Cada um no seu espaço. Eu penso exatamente para nós, que no caso, igual é visível e notório o amor que você tem pela sua mãe. Eu, por exemplo, que eu tenho uma mãe, graças a Deus, ainda junto comigo. Nos últimos 2 anos ela veio lá residir comigo. Eu me senti ofendido pela minha mãe. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, guerreira, cuidou de 4 filhos, numa época que não tinha nenhum tipo de ajuda de Estado, de governo. E quando tira-se um lugar que é de direito da minha mãe, não porque não seja merecedor pela mulher trans que a deputada se tornou, mas quando ela tenta impelir de uma forma muito drástica, chamar a mulher que gesta, ou isso ou aquilo. Então eu falo que não é por ser politicamente algo nesse sentido. É que eu acho que realmente teriam pessoas para ter uma representatividade melhor nesse sentido para as mulheres. E agora, voltando sobre a questão de mãe. Você tem uma mãe que todo mundo fala muito e o teu amor, quando, principalmente você fala assim, minha mãe... Isso é uma coisa que você sabe que minha mãe, apesar de parecer carioca, porque ela veio para o Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Veio para o Rio de Janeiro ainda com 1 ano de idade. A origem da nossa família é de Recife, é de Pernambuco. Que bacana. E aquela região, você fala muito minha. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, Nós minha percebemos mãe. isso. Eu sempre chamei meu pai. Então é isso. E minha mãe, eu falo mesmo, assim, de uma forma mais sincera do mundo. Hoje, André Pimenta não seria 1/3 do que é a nível de humano, a nível de profissional, a nível financeiro, se não fosse a mãe que eu tive. E que eu tenho, né? Tive no sentido que hoje ela não tem mais aquela vitalidade, aquela energia que ela tinha. Hoje já inverteu o papel, somos nós que cuidamos dela. Mas graças a Deus, eu tenho uma mãe que realmente foi o meu alicerce, a minha força, e eu devo tudo que eu sou hoje a ela. Fico muito feliz. Gente, se deixar, nós vamos conversar bate-papo, bate-papo. Mas, André, eu quero muito que você deixe uma mensagem para todos nós aqui que vai assistir esse podcast e, principalmente, gente, vai ficar aqui embaixo para vocês seguir André Pimenta, assistir o nosso canal e uma coisa, se você quer evoluir espiritualmente, pega as dicas deles, tá? E vocês vão ficar antenados que eu vou ajudar com certeza a divulgar sobre este Café com André Pimenta e mais outras coisas que eu sei que eu vou estar envolvido de alguma forma. Com certeza, você tem mérito para isso. Muito obrigado. E agora eu quero passar a palavra para você para se despedir e deixar uma mensagem para todos os nossos espectadores. Muito obrigado por ceder esse espaço para mim. A vida é isso. É você plantar e colher. Então plante sempre o bem, lute sempre contra o mal, porque o ser humano ele tem todos os lados. Você que escolhe qual você quer desenvolver. Então decida de fato pelo bem, porque todos os frutos virão. E com a fé você vai conseguir passar também pelas dificuldades de uma forma mais leve e vai acabar abrindo, sabe, sua vida para o belo. Então vamos encher nosso cérebro de bons pensamentos, vamos olhar o próximo com a beleza que é um ser humano igual a gente. O que a gente deseja para a gente, deseja para o próximo. E pronto, aí você com certeza vai fazer uma história linda de vida. Amém. Amém. E deixar todos vocês, beijo com gosto de festa, até o próximo episódio. Valeu, André. Muito obrigado, Beijo, meu querido, amor. beijo.